Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da AltV, a TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio. Novo agronegócio este, que é justamente cada vez mais digital, mobile, jovem, sustentável, conectado com o consumidor. Bom, nesta edição aí do Agropapo, nós vamos falar aí sobre iniciativas aí de sustentabilidade aí da terra, com base em uma ação que está sendo aí realizada no centro-oeste do país. Mas para poder falar com propriedade sobre este assunto, eu tenho a grande satisfação aqui de receber a pesquisadora da Agroícone, uma think tank aí que atua justamente nessa área, a Yara Basso. Yara, satisfação contar contigo aqui no Agropapo. Bom dia, Ronaldo, obrigada. Muito bem. Bom, para a gente começar, eu queria justamente, a Agroícone é conhecida aí no setor, enfim, tudo mais, se você pudesse dar um brevíssimo perfil da Agroícone aí, do ramo de atuação aí da entidade, da instituição. A Agroícone é uma empresa, uma think tank baseada aqui em São Paulo. A gente realiza diversos estudos e projetos para organizações do setor agroindustrial. E sempre trazendo esse viés da sustentabilidade e de análises econômicas para esses projetos. Perfeito. E essa iniciativa Caminhos da Semente, que você está gerindo, enfim, efetivamente, como é que funciona ela, onde que ela está sendo desenvolvida, os propósitos, os objetivos? Legal. A iniciativa Caminhos da Semente tem o grande objetivo de difundir o método da semeadura direta, que é um método de recuperação de vegetação nativa, focado na legislação ambiental, no novo Código Florestal, para as propriedades rurais aqui no Brasil. E a Agroícone é a coordenadora, juntamente com o Instituto Socioambiental, o ISA, que traz esse apoio técnico, e o Partnerships for Forest, que é o P4F, que é um programa do Reino Unido, do governo do Reino Unido. Então, essas três organizações se juntaram para criar esse projeto, essa iniciativa, com o apoio de mais de 150 outras organizações. A gente teve essa primeira etapa, que foi a elaboração do plano de ação. Então, quais são as atividades efetivamente que a gente está colocando no chão hoje para difundir esse método. Isso no ano passado, e desde setembro a gente vem implementando, então desde novos plantios até diversas ações de difusão de conhecimento. Tá, então para a gente fazer aqui uma síntese desse propósito, é justamente, enfim, o novo Código Florestal, que já não é tão novo assim, 2012, né? Mania de chamar assim. Exatamente. Ele justamente estabelece como alguns critérios aí em relação à reserva legal, áreas de preservação permanente, em termos de recomposição. E essa iniciativa justamente mostra alguns formatos, alguns modelos que fazem com que essa regeneração possa ser natural e aí tenha um impacto até de custo menor para o produtor, né, para o proprietário, né? Na verdade, o método da semeadura direta é um método de recomposição dessa vegetação ativo, né? Perfeito. A regeneração natural é quando você tem um ambiente propício para que a vegetação se restabeleça quase que sozinha, com algumas atividades de intervenção na área. A semeadura direta, assim como o plantio de mudas e outras técnicas, você já vai ter uma intervenção bem mais complexa na área. Tá. Então, o que a gente vem fazendo é desde o plantio total, então você planta na área inteira, até um adensamento, incluindo algumas outras espécies, numa área que você tem umas clareiras, umas aberturas. Então, você vai recompondo essa área de acordo com a vegetação do entorno, né? Para você identificar o que é nativo ou não daquela região. E aí, o código traz, então, essa obrigação das APPs e da reserva legal. A gente está atuando nas duas... Nesses dois dispositivos, vamos dizer assim. Exato, nos dois dispositivos legais. Tá. E onde estão sendo desenvolvidos esses projetos pilotos, vamos dizer assim? Como é que estão sendo escolhidas as áreas e tal? Inicialmente, a gente pensou em ter um foco no Mato Grosso e em São Paulo, por vários critérios que a gente estabeleceu para escolher esses estados. Quais, por exemplo? A gente levou em consideração o próprio déficit, segundo o Código Florestal, segundo a Lei de Preservação, até as políticas públicas que vêm sendo desenvolvidas nesses estados, né? Mas, no fim, a gente está com plantios diretamente apoiados pela iniciativa em 5 estados e com ações que transcendem esses estados, então, principalmente ações de comunicação, ações de capacitação, a gente está pensando no Brasil como um todo. E em termos de escolha das áreas, em termos de perfil dos responsáveis por essa área, como é que é feito isso?
só pequenos, grandes, médios proprietários? Como é que é isso? Como é que é esse tipo de seleção, vamos dizer assim? A gente tem perfil variado, a gente tem desde produtores, pequenos produtores, assentamentos, áreas públicas, então áreas do próprio, da APTA aqui em São Paulo, até grandes produtores, fazendas de soja no Mato Grosso. Então, o que a gente tentou identificar são diversos perfis justamente para mostrar que a técnica ela pode ser utilizada em qualquer situação, assim, desde para fazer um manejo dessa área, um SAF, por exemplo, que você pode ter um retorno econômico desse plantio, até uma APP que você vai plantar e vai fazer essa manutenção e tá ok com a legislação e não precisa mais mexer. Então, a gente tem todos esses perfis. E a escolha foi desde essas organizações que a gente veio envolvendo na primeira fase, então produtores ou associações ou empresas que tinham área e interesse em fazer um plantio de semeadura direta. E aí a gente usou essa rede para achar outros produtores que teriam interesse e escolhemos 35 áreas, na verdade são 35 plantios com um pouquinho mais de áreas, porque alguns desses plantios têm mais áreas, né? Então, a gente está aí nessa média de mais de 150 hectares, com 35 total de plantios. Toda a iniciativa? Diretamente apoiados pela iniciativa, perfeito. Que a nossa equipe técnica apoiou, foi aí lá, acompanhou todo o plantio, fez todo o planejamento. Mas pensando nessa rede que a gente criou, a gente tem várias outras áreas que estão sendo mapeadas também. E como é que tem sido, vamos dizer assim, a adaptação dessas áreas, ou especificamente dos proprietários dessas áreas e tudo em relação a esse processo assim, de recuperação? Como é que tem sido isso? A receptividade, vamos dizer assim. É muito legal, assim, muitos produtores, principalmente aqui no estado de São Paulo, nunca tinham ouvido falar sobre a técnica, sobre o método, e aí quando você apresenta esse método, que ele tem uma implementação bem mais fácil, porque você pode implementar com maquinário. Então, você faz 1 hectare em poucas horas, o plantio em si. Então, você mostra para ele que ele vai usar o maquinário que ele já tem disponível na propriedade dele. E isso vai trazendo um sentimento, vai trazendo uma apropriação daquele plantio para o produtor, sabe? Ele se sente mais próximo daquilo. E vem sendo uma reação bem legal. A gente tem um grupo com os técnicos locais de todas essas áreas que a gente implementou. Então, a gente criou esse ambiente de troca de informação e eles vêm mandando fotos, orgulhosos daquele plantio. E eles engajamento nisso. Exato, até, né? Eles vão na área, eles veem que aquela semente que eles plantaram já germinou, a muda já está desenvolvendo, então eles têm essa preocupação com o plantio que é muito legal. Em contrapartida, você tem outros produtores que já têm áreas com semeadura mais antigas e que eles mesmos já falam que esse é o método que eles usam. Então, eles aprenderam há 5 anos atrás e desde então é esse o método que eles vêm seguindo. Então, é muito legal você ver essas diferentes reações. Então, está saindo assim, vamos dizer, de uma perspectiva assim de dor para uma perspectiva até de não vou dizer de amor, mas justamente de uma melhor receptividade mesmo por parte do produtor em cumprir essas obrigações que foram estabelecidas pela nova legislação ambiental, mas de uma maneira, vamos dizer assim, mais fluida, né? Exatamente, porque a ideia em si é que esse produtor, depois de alguns plantios que ele acompanhe e que ele entenda todo o processo, ele consiga ele mesmo tocar por si só. Tocar. Então, o que acontece muito, por exemplo, no Mato Grosso, tem produtores que eles já compram a mistura de sementes, eles já sabem como preparar o solo, e então eles recebem essa mistura e eles mesmos já estão plantando, porque já está dentro das atividades deles, né? Um produtor que planta grãos, ele sabe plantar sementes de nativas também, a partir do momento que ele tem esse conhecimento de como preparar, de como fazer essa manutenção. E para o pequeno produtor, como é que tem sido desenvolvido? Tem algum projeto específico para o pequeno produtor ou algum case, vamos dizer assim? Temos, a gente tem algumas áreas, principalmente aqui em São Paulo, com pequenos produtores. E o que a gente vem tentando fazer também não é só o plantio em si, a gente fez vários, acredito que uns 10 dias de campo. Então a gente chama produtores do entorno, da região, associações de produtores, a gente fez um curso com o pessoal da cana-de-açúcar, com
Coarplana, né, que é a associação. Sim, dos produtores. E a ideia é você fazer isso numa área de pequeno produtor, ou num grande, né, mas no caso a gente fez para os pequenos, mostrando para eles como é que é, e aí eles têm visto que para eles é funcional isso também, porque dá para você fazer numa área pequenininha, eles conseguem preparar, porque um pequeno produtor, ele provavelmente não vai ter maquinário, então ele vai fazer tudo manual. Então ele aprende a fazer esse manejo. A gente tem algumas técnicas para fazer a semeadura direta para casos que você não vai ter maquinário. Então você pode fazer em covas, você não precisa, ou em linha, você não precisa fazer um plantio a lanço, que daí fazer a manutenção com o maquinário é bem melhor do que você sair fazer roçando ou capinando. Então isso também a gente está tentando fazer diversas formas de implementação para aproximar cada perfil de produtor. Tá. E essa, vamos dizer assim, implantação das técnicas tem diferenças substanciais em relação à cultura produtiva que é desenvolvida na propriedade ou não? Vamos dizer assim, para uma fazenda de hortifrutis é assim, para uma fazenda de algodão é assado, na fazenda de grãos é de um outro modo ou não? Não. O método em si, ele pode ser implementado em qualquer situação de atividade da propriedade. O que vai diferenciar é a forma como você vai implementar. Então, se você tem uma área mais declivosa, se você tem uma área mais encharcada, então isso também difere na época do plantio. Então, você ter esse diagnóstico é essencial, né? O pré-plantio é essencial para você escolher a técnica correta que você vai implementar a semeadura. Legal. Só vou dar uma paradinha aqui na nossa boa conversa, a gente já volta no nosso papo, ok? Beleza. Muito bem, você está acompanhando o Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio aqui na UTV, a TV da internet. Se você quiser rever esta edição, é só acessar o canal oficial da UTV no YouTube ou ainda o canal oficial do Agropapo, que é youtube.com/agropapo. Curta também a nossa fanpage, facebook.com/agropapo. O Agropapo está presente no Twitter, nosso perfil lá é @agro_papo. Também estamos presentes no LinkedIn e no Instagram você encontra o Agropapo em @agropapo_oficial com 2 Fs. E agora a chamada aí da Com Resultado. A Com Resultado é a agência de comunicação e marketing digital focada aí no agronegócio. Mais informações é só acessar aí o site da agência www.comresultado.com.br. E agora a chamada aí da Key Business. A Key Business é a organizadora aí do TI Brasil, tradicional evento aí de agricultura digital, e agora a Key Business também está com um novo serviço aí para o setor, que são justamente pesquisas de inteligência de mercado no agronegócio. Mais informações é só conversar lá com o Edson Fávero da Key Business. E agora a chamada aí da Farmers Brasil. Farmers Brasil, que é a marca aí de lifestyle do agronegócio brasileiro, que vem com a proposta de conectar campo e cidades com mensagens de orgulho de ser agro. Mais informações é só conversar lá com o Alexandre Meconi da Farmers Brasil. E agora quero mostrar as mais recentes edições aqui, as capas da Cultivar, parceira do Agropapo. Aqui, ó, a última Cultivar Máquinas Agrícolas, também a mais recente edição da Cultivar Hortaliças e Frutas e, por fim, a capa da última Cultivar Grandes Culturas. Mais informações é só acessar o site da revista, revistacultivar.com.br. Muito bem, Yara. E, por exemplo, um produtor que está nos assistindo aqui no Agropapo e ele tiver interesse em estar participando, experimentando essa iniciativa ou integrar essa iniciativa, disponibilizar a propriedade dele, ele pode fazer isso? Como é que é feito isso? Ou quais são os critérios, enfim, e tudo mais? A gente já fez esses plantios, a escolha que a gente vai terminar até agora, fim de março, a gente finaliza nossos plantios. E por causa da época de chuva, então os próximos plantios vão ser a partir de novembro, dezembro desse ano. Mas essas áreas já estão selecionadas ou não? Não, a gente está começando a pensar como que a gente vai seguir nos próximos plantios. Mesmo porque toda a questão da semente em si, a gente não pode chegar em novembro e pedir a semente em novembro. Sim, tem que estar. A gente tem que ter, as redes de coleta de semente, elas têm todo esse planejamento ao longo do ano, porque as espécies vão dar sementes ao longo do ano, né? Cada uma na sua época. Então, esse planejamento tem que começar a ser feito a partir agora de março, abril. Então, é quando a gente vai começar a fazer esse contato com os produtores, para fazer trazer essa demanda para as redes. Então, se algum produtor tiver interesse em saber um pouco mais sobre o método, sobre a própria iniciativa, alguma informação sobre a semeadura em si,
Pode falar com a gente, pode mandar e-mail para o iniciativa caminhosdasemente@agroicone.com.br. No nosso site também, agroicone.com.br, também tem algumas informações. E estamos abertos para qualquer proposta, áreas que tiverem interesse em implantar ou um apoio técnico nosso. Sim, até uma pergunta que me surgiu agora, justamente. Existem diferenças justamente em relação aos biomas? Esse método pode ser aplicado em todos? Sim, a gente já tem mapeado, uma das nossas ações foi mapear onde que a semeadura já está, biomas e fitofisionomias que a gente sabe que ela tem sucesso. E então o nosso foco hoje é Amazônia, Mata Atlântica e Cerrado, mas mesmo dentro desses 3 biomas você tem uma diferença bem grande entre formações florestais, então árvores, né, e formações savânicas, que é uma fitofisionomia mais campo, que é o que você vê mais no Cerrado. E isso também difere bastante, porque você vai plantar árvores e o outro você vai plantar árvores misturado com capim nativo ou só capim nativo. E essa experiência vem sendo muito bem sucedida na região da Chapada dos Veadeiros, tem uma rede de coletas de semente de nativas do Cerrado, que é a associação lá em Brasília. Tem essas diferenças e você também tem que ter o especialista, o técnico, para implementar cada uma dessas formas da semeadura. Mas sim, tem experiências em quase todos os biomas, a gente vem mapeando cada vez mais. E a ideia da iniciativa é ampliar para esses outros biomas que não entraram nessa primeira fase. Legal, muito bem. Olha, já é um grande bordão e chavão do Agropapo, que boa conversa, passa rápido. Eu quero uma vez mais agradecer a tua presença aqui, de contar sobre essa iniciativa importante aí da Agroicone. Obrigada. E é isso, se você deixar o espaço aberto, se você quiser uma vez mais repetir aí teu endereço eletrônico para quem quiser mais informações. Iniciativa caminhosdasemente@agroicone.com.br. Muito bem, dado o recado, Obrigada. O espaço está aberto, tendo novidades é só voltar. Obrigada. Muito bem. E assim encerramos esta edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio, aqui na UTV, a TV da internet. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da UTV, a TV da internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima, um abraço e tchau, tchau.